Em Evidência com Emílio Paganin. Apoio cultural Madeireira Visiac, onde você encontra tudo para sua construção com os menores preços e os produtos de qualidade. Faça uma visita. Osmar Prado se apresentou no Sesc Araraquara, gentilmente aceitou o nosso convite e nos recebeu para um bate-papo exclusivo. O artista se apresentou na peça O Veneno do Teatro. Claro, o programa Evidência não ia ficar de fora, né? Fica ligado e confira comigo. Olá, eu sou Osmar Prado e também estou em Evidência com o Emílio Paganin. Que honra, o Osmar Prado traz, né? Que na verdade somos nós, né? É muito bom, muito bom. Espetáculo Veneno do Teatro, né? Sim. Magnífico, magnífico. Posso fechar? É, pode, é seu. Só para... Muito obrigado, vou guardar com carinho. Quer que eu ponha ali? Por favor. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma honra estar aqui em Araraquara, no Sesc, com um dos maiores atores do país. Eu sou muito fã do teu trabalho. Eu acho você um cara incrível, eu acho um cara responsável, que estuda. Eu vi muita matéria sua também. Eu gostei de uma fala sua que você, quando vai contracenar com alguém, você gosta que a pessoa esteja preparada. Eu concordo com você, porque é bacana. Às vezes a pessoa, eu até brinquei, né? Eu assisti lá, capaz, por exemplo, um jovem ator vai fazer um baile debutante, não decorou nada, depois está no outro dia lá, e você que é um... Isso ocorreu de fato. Ocorreu, eu, claro, gosto da pessoa, não vou mencionar nome, não há necessidade. Mas, coitado, eu fiquei com pena dele depois, porque ele veio, ele deve ter feito algum trabalho, não estudou, e na hora que nós estávamos passando, ele não sabia nada, né? Então, foi terrível, né? Foi terrível para ele ficou nervoso e tudo. Quer dizer, eu me lembro que eu era menino ainda, quando eu comecei minha carreira, e um dia era ao vivo e a gente não decorou direito, o diretor deixou a gente de castigo. Se assim, vocês ou decoram o texto, ou então vou cortar a cena do capítulo. Aquilo doeu demais, né? Então eu tive mestres muito rigorosos nesse sentido, até porque na época a televisão era ao vivo, né? Sim. Eu não vou julgar e nem condenar, quer dizer, os meninos que começam, né? Porque na verdade eles também, se fazem sucesso, precisam fazer uma opção de coisa para ganhar dinheiro rápido, para poder fazer o pé de meia, para poder, enfim, cada um tem a sua necessidade. Como eu sou mais veterano e gosto do que faço, então eu me dedico mais. Mas eu não posso julgar, né? Mas posso dar pito, chamar atenção no bom sentido, né? Sim. Eu falo que você enriquece, né, a nossa existência com tamanho talento. É um profissional de primeira linha, né? Muito obrigado. Você já se deu conta da sua tamanha importância no cenário artístico? Não. Parou para pensar, refletir? Não. Não estou puxando teu saco, não. Você sabe que é verdade, porque você é um cara incrível. Eu acho que eu tenho até medo disso, porque se eu me der conta, ficar besta eu não vou ficar. Aos 70, se não fiquei até agora, comecei a carreira com 10, 12 anos de idade. Estou com 76. Se não fiquei, não vou ficar. Mas aumenta o peso, né? Aumenta a responsabilidade. Eu me dedico muito porque gosto do que faço. Faço isso há 65 anos e não perdi o entusiasmo. Né? Fiz grandes personagens, consegui, inclusive, contrariar o sistema da televisão e fazer personagens como eu quis fazer e não como eles queriam que eu fizesse. Isso é incrível. E aí eles também entenderam. Me lembro que houve um diretor que nós nos admirávamos e dizia, não, o Osmar é o seguinte, o Osmar é um cavalo bravo, deixa ele fazer o que ele quiser, solta ele no pasto. Depois na moviola lá, moviola não, moviola é cinema, na edição a gente corta. Mas aí, eu me lembro que uma colega disse para mim assim, mas por que você faz essas coisas? Quer dizer, eu sempre faço alguma coisa, mesmo na peça, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é pertinente e vai enriquecer só, não brilhareco ou coisas, como diz a Bibi Ferreira, lacinhos cor-de-rosa na interpretação. Mas muitas vezes, uma colega uma vez perguntou, mas por que você faz essas coisas? Se lá eles cortam. Eu falei, mas se eu não fizer, eu nunca vou saber. E pode ser que amanhã o cara esteja dormindo, ele não corte. E aí vai ao ar. Sim. Entendeu? Então, mas eu sou um diretor, um ator de criação. Sim. E como tal, as coisas me veem à cabeça.
E se eu for reprimido naquilo que no meu processo criativo, eu deixo de ser aquilo que eu sou. Ninguém é melhor do que você que Não é, vai fazer. não é. Então, por exemplo, o Eduardo Figueiredo, do nosso diretor aqui de Manhas e Manias, que é sócio do Maurício, que é meu colega no palco, e o Matias Roque, que é o violoncelista, cada coisa que eu crio, cada sugestão, e nunca faço sem que a gente discuta. Né? E ele analisa, ele acata, ele diz, que ótimo, isso vai enriquecer. Não, isso eu acho que não vale. Não, realmente, não vamos fazer isso. Mas isso tem que haver discussão. O que é melhor para o espetáculo, não é? E eu acho que depois de todos esses anos de atividade na televisão, televisão ao vivo, televisão com tape, televisão industrial, cinema, teatro, eu acho que eu tenho... consegui arregimentar alguma coisa que me permite criar, não é? Então, é muito interessante. Eu tenho histórias fascinantes, né, disso, entendeu? Mas é difícil, né? O sistema não gosta, né? O sistema quer você amarrado, né? Ele quer te botar na redoma, ele quer te botar grilhões, né? E eu não, eu sou pela liberdade, né? Eu quero criar, né? E claro, dentro do contexto, né? Eu trabalhei com atores que eles eram criadores, mas eles criavam para si próprios, para eles brilharem. Não, mas se você cria dentro do contexto e brilha todo mundo, o espetáculo brilha, é ótimo, né? Mas individualmente não é legal. Só para brilho, sem nenhum sentido, não vale a pena, né? Eu quero dizer que, se de alguma maneira eu o ofendi... Não, todo mundo se comporta com as outras pessoas de acordo com a opinião que tem delas e de acordo com a posição que eles próprios acham que ocupam ou que de fato ocupam na sociedade. Não é assim que funciona? Agora que você sabe que eu sou o Marquês, você parou de falar naquele tom condescendente, naquele tom de superioridade e autoconfiança com o qual você se dirigiu ao criado. Agora você me trata com cortesia, me chama de Monsieur Alemão. Neste momento, você também começou a representar. Por isso que você é tão querido. O Veneno do Teatro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa peça, hoje em Araraquara, amanhã também. Ontem você estava em Ribeirão também, né? Foi. Então eu queria que você convidasse um pouquinho as pessoas que vão estar vendo a matéria, ainda que não puderam ter a oportunidade de estar assistindo a peça, uma peça bem comentada, os ingressos já se esgotaram rapidamente. Você sabe que o seu nome também é um nome pesado, quando fala, o pessoal já vem... Eu tenho orgulho de dizer que quem vier assistir o Veneno do Teatro vai se impactar, porque quando o Eduardo Figueiredo me ligou por telefone, né, ligou e disse: eu sou Eduardo Figueiredo, do Manhas e Manias, sou sócio do Maurício Machado, eu tenho um texto, Rodolfo Cireira, que eu quero que você faça o Marquês. Eu não sabia o que era isso. Eu falei: olha, é um prazer, eu sei quem vocês são, Manhas e Manias, faz o seguinte, manda o texto para mim, que eu não conheço nem o Cireira nem o texto dele. Manda o texto para mim que eu vou ler e dou uma resposta. Quando eu li o texto, eu me impactei. É um dos mais belos textos da dramaturgia universal. Eu fiquei com muito receio de fazer inicialmente, porque achei que não daria conta. São 2 personagens só, 2 atores, falam muito. E o Marquês é o comandante, né? O Marquês é o que dá as cartas, né? O personagem do Maurício, ele rebate, né? Ele é a presa, né? Ele é a cobaia, né? Que vai atuar ao meu bel prazer. Então, é extremamente complexo e extremamente difícil também o papel do Gabriel, né? E é muito texto para se falar. Então, eu falei: acho que eu não vou conseguir. Eu fiquei entre vou, não vou, até que eu decidi ir. Tenho seguramente hoje certeza de que se eu tivesse desistido, eu estaria lamentando até hoje. Com certeza. 65 anos de carreira, eu acredito, não sei se eu estou deduzindo errado, eu acredito que o papel mais difícil seu, talvez seja pela vestimenta e tal, foi o Velho do Rio ou não? Não. Não. Porque aí é televisão, né? Eu acho que ele foi complexo, muito complexo. Mas não esqueça que eu fiz Adolf Hitler no teatro.
É um psicopata conhecido, né, de todos nós, né? E com esse trabalho, na peça Uma Rosa para Hitler, eu ganhei o prêmio de melhor ator por Adolf Hitler, a PCA, né, que é um dos prêmios mais importantes do Estado de São Paulo. Agora, o Marquês é muito mais perspicaz, vamos dizer assim, muito mais aprofundado na sua psicopatia do que o próprio Hitler, que era um político, né? Um político, tornou-se o líder máximo da Alemanha, deflagrou a Terceira Guerra Mundial, pelo menos tocou fogo nesse sentido, e levou a Alemanha ao desastre, e o mundo, né, ao desastre. Mas, de qualquer maneira, acho que o Marquês é mais complexo, até por causa do texto, porque o texto do Uma Rosa para Hitler não era tão rico, embora fosse excelente, tão rico quanto é o do Cireira. É uma personagem extraordinária, que permite ao ator voos incríveis. E aí eu realmente mergulhei, de fato, fui fundo, e tenho certeza, pelas reações que tivemos até agora, tivemos mais de 70 apresentações da peça, em todo lugar que nós passamos, nós fomos literalmente ovacionados. É aquela sensação de que o público vai ao teatro, será como é que é? O que é o veneno do teatro? Será que vai envenenar alguém? Será que alguém vai destilar veneno? Bom, é o seguinte, não se pode imaginar o caminho que o autor trilhou para chegar a esse espetáculo, através do seu texto. É incomensurável, é fantástico. Não dá nem para explicar, só vendo mesmo. Como que você se sente sendo um exemplo para os jovens atores? O seu Eremides e a dona Umbelina com certeza souberam criá-lo muito bem, né? Com certeza tem um orgulho muito grande do homem que você se tornou. Eu tive o apoio da minha tia, irmã da minha mãe, que era Trindade Augusta, Lourenço Álvares e Fierro. Trindade Augusta era irmã da minha mãe, que foi morar com a minha mãe, com meu pai, e meu pai logo de cara, quer dizer, eles tiveram filhos rapidamente, né? Meu irmão mais velho nasceu em 44, o Zé Valdir nasceu em 46, eu nasci em 47. Aí, 6 anos depois, nasceu a Guiomar, os 4 filhos. Então, eles, muito pobres, tiveram muitos filhos logo de cara. Moramos muito tempo numa casa bem pobre mesmo, ali na Vila Clementina, em São Paulo. Era uma casa de caseiro, dentro de um terreno, dentro do estado de São Paulo, que viria depois futuramente ser um grande prédio, e era o fundo dos quintais dos sobradinhos da classe média. E ali, então, iniciei minha vida, comecei a entender por gente, e tenho até algumas imagens na minha cabeça, eu perguntando para minha mãe, num canto, que eu tive que ser levado ao médico, porque eu ficava num canto parado, minha mãe não entendia por quê, aí eu fui examinado pelo Dr. Ismael Resnick, ele disse, seu filho não tem nada, seu filho tem que fazer exercício, ele tem muita energia reprimida, ele tem que botar para fora. E minha mãe falou, eu não posso botá-lo num clube, né? E são 3, né? Minha irmã ainda não tinha nascido. E ele falou, não, a senhora vai fazer isso de graça. A senhora vai ali na Francisco Matarazzo, no Parque da Água Branca, se não me engano, faça a inscrição deles e eles vão terça e quinta fazer atletismo, natação no estado do Pacaembu gratuitamente. E haveria essa possibilidade e, de fato, terça e quinta, ela levava os 3 filhos lá para fazer. O meu irmão, o Zé Valdir e o Walter não se interessaram por isso, mas eu gostei. Tanto que eu corro até hoje. Eu sou corredor. Amanhã, por exemplo, hoje eu não corri porque eu ia fazer o primeiro espetáculo, mas amanhã eu estou correndo. Tem preparo físico, eu corri segunda, terça, quarta, quinta. Viajei sexta, não corri, hoje não corri para fazer espetáculo, mas amanhã eu estou correndo. Tem preparo físico para mais de 1 hora de corrida, 1h15, e se forçar dá 1h30. Então, quer dizer, uma coisa é uma disciplina que eu tenho, e isso é fundamental para mim, porque sou diabético também, né? Eu herdei isso da minha mãe era diabética e insulino dependente, mas eu não sou insulino dependente, eu sou diabético mellitus, né? Então é só glifage e diamicron e corrida, né? Sim. O que baixa glicemia é a corrida. Como diz o Dr. Drauzio Varela, a batata da perna é o segundo coração, é o que bombeia o sangue para cima. Verdade. E eu tenho a minha batata da perna bem desenvolvida aqui, ó. Com certeza. Na vida real, como tentei explicar ainda há pouco, todos nós representamos
o tempo todo. E vou mais longe ainda. Estas representações diárias são vitais para a sobrevivência do status quo e até para a nossa sobrevivência como indivíduos. Ora, se as teorias de Nietzsche e Rousseau fossem levadas a sério, nós estaríamos vivendo em uma espécie de inferno na Terra, o nobre selvagem. Um homem em seu estado mais primitivo não é exatamente generoso, claro, também não é hipócrita, tampouco, isso eu concedo, mas esse tipo de sinceridade, Gabriel, revela aquilo que realmente somos. Nos desmascaram. Somos piores que os mais cruéis animais que habitam as florestas. Você conquistou muitos prêmios, muitas indicações. Tem algum personagem que ainda você sonha em dar vida e não teve oportunidade ainda? Isso é infinito, né? E eu também não penso, eles vão chegando. Eu não penso, queria que... Não, eles vão chegando. O Velho do Rio, por exemplo, eu tinha certeza, não absoluta, mas muita certeza de que estaria em Pantanal, até porque está ainda contratado pela Rede Globo. Eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque senão não justifica o contrato. Como eles estavam produzindo em Pantanal, eu falei, alguma coisa eu vou fazer em Pantanal. Mas nunca poderia imaginar que um telefonema confirmaria, depois da desistência do Antônio Fagundes, que foi a primeira opção da Rede Globo, por razões que não nos cabe aqui discutir, Fagundes desistiu, e aí então o Papinha, que é o diretor, né? Ele me telefonou e disse, oi, velho. Aí, quando ele disse, oi, velho, eu falei, Papinha, é você? Peraí, velho? Não acredito que você esteja me convidando para fazer o Velho do Rio. Ele falou, só pode ser você. E aí foi. Então, eles vão chegando, né? O Hitler era a mesma coisa. Eu fui convidado por Alice de Carli, né, que queria produzir a peça, queria um ator para fazer o Hitler, e ela faria a Rosa Edelstein, uma judia alemã que se apaixonaria pelo jovem Adolf Hitler, e ele se tornaria o líder da Alemanha, e ele acabaria matando a família dela e a família dela toda, porque o pai se recusou a dar dinheiro para o partido, né? Enfim, mais ou menos esse é o enredo de Uma Rosa para Hitler. Então, eu acho que as personagens vão chegando. Eu tenho potencialidade, eu tenho uma potencialidade para criar. E eles vão chegando na medida do possível. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Talvez, às vezes me passe que eu já esteja chegando na idade de fazer duas personagens emblemáticas, sem pretensão, mas digo assim, pode ser do Shakespeare, né? Pode ser Ricardo III, ou então o que eu gostaria muito de fazer, Galileu Galilei. Até pelo tema que se discute, e pelo belíssimo encontro final do discípulo com ele, quando o discípulo, decepcionado pela covardia dele, por ter abjurado os seus conhecimentos pela pressão que a igreja fez, ameaçando-o com a tortura, ele covardemente, segundo o discípulo, negou os seus conhecimentos e admitiu que a Terra, então, era o centro do sistema solar e não o Sol, como ele havia descoberto e ele havia comprovado. Então, ele negou os seus conhecimentos. Então, quando o discípulo cobra dele, ele diz assim, eu fui covarde. E ele diz, mas por quê? Ele diz, porque eu tive medo. Tive medo da dor. Eles me mostraram os instrumentos de tortura e eu não suportaria aquilo. Mas, ao negar, eu me mantive vivo. E hoje, em prisão domiciliar, tendo escrito à luz de velas os discorsi, que é a comprovação científica, teórica, de tudo aquilo que eu descobri, passo a você para que leve para a posteridade. E agora eu posso morrer em paz. Ou seja, o mundo não ficará sem saber que a Terra não é o centro do sistema solar, nem é plana. É redonda, gira em torno de si mesma e em torno do Sol, que é, de fato, o grande protagonista do sistema solar.
o sol. Você fala muito bem, um cara muito culto, teu olho até brilha. Você já nasceu amigo íntimo das câmeras, nunca pensou um dia em ser apresentador? Não, apresentador não. Eu acho que apresentador, eu acho que exige um pouco mais do que eu teria ou de que poderia ter. Por exemplo, eu tenho muita admiração pelo Jô, né? Ou a Bibi Ferreira. Eu me lembro que a Bibi Ferreira, apresentando um programa de variedades na TV Excelsior de São Paulo, ela recebe nada mais, nada menos do que Alain Delon e Nathalie Delon, né? O grande ator francês, né? E aí a surpresa de Bibi conversar em francês, né, com Alain Delon e com Nathalie Delon. Ou então o próprio Jô, que era, nossa, um cabedal cultural fantástico, estudou na Suíça, de família abastada, teve tudo, né? Falava inglês, falava francês, podia ser até que falasse outros idiomas. Então, eu acho que eu não me considero uma pessoa apropriada para esse tipo de atividade. Eu prefiro me refugiar por trás das minhas personagens, né? Eu as coloco na frente e eu fico aqui manipulando elas, né? Como um piloto que pilota o seu avião, né? E fica lá na cabine, ninguém pensa nele, mas depois esquece que tem um homem lá, ou dois, né? O auxiliar, com as nossas vidas na mão, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Fui entrevistado 2 vezes pelo Jô, né, e outros entrevistadores, mas entrevista propriamente dita não me considero com cabedal cultural para isso, não. Eu tenho mais 4, 5 perguntinhas, depois se o tempo estender, aí você me fala. Pode Qual é o segredo para lidar com a fama? O amadurecimento. Né? Quando você... No tempo que eu comecei a atuar, não tinha muito isso, né? Eu fiz uma novela chamada Oliver Twist, fui protagonista dessa novela com 10, 12 anos de idade, e no dia seguinte ia para a escola. A única coisa diferente é que eu tive que tingir os cabelos, e isso criava um problema danado, né? Uma professora de trabalhos manuais perguntou: só você de menina aqui, né? Eu falei: não, eu sou menino, eu sou menino. Então eu encontrei uma série de dificuldades, né, dessas limitações de período. Hoje você tinge, quem tem cabelo tinge de qualquer cor, ninguém liga, nem nada. Isso é maravilhoso, né? Mas naquele período era quase impossível, né? E eu tive que tingir e fiquei 6 meses, né, corrigindo, né, o cabelo que cresce, escurece, vai e tinge de novo. E foram 6 meses de sofrimento, porque eu botava um boné para esconder e quanto mais eu escondia, mais aparecia, né? Eu deveria ter assumido aquilo, mas era muito menino e não foi fácil, né? Hoje não tem o menor problema, você faz o que você quiser, né? E ninguém se preocupa com você, né? Mas foi difícil, né? Foi difícil. Então, a minha fama ela é fruto de longos anos de trabalho, e esse amadurecimento me permitiu olhá-la sempre com uma certa distância, né? Com certeza, você é uma pessoa que tanto contribuiu, né, para a cultura. Você acredita que tem algum artista que você acha que não foi, como digamos assim, que não tem o reconhecimento merecidamente? Né? Tem grandes astros na TV, grandes atores que você acha que deveriam ter um reconhecimento maior? Eu acho que o Leonardo Vilar, que fez Pagador de Promessas com a Glória Menezes, era uma figura humana fantástica. Não creio que a televisão tenha dado a ele uma oportunidade como ele merecia. E era um galã, era um homem bonito. E era uma pessoa muito doce, né? O Leonardo Vilar. Isso que me vem à mente, assim, de cara. Mas aí, eu não sei também em que período, né? Eu não sei se a televisão também foi cortês como eu não vou lembrar agora o nome dele, assim, o Rubens de Falco, né? Que foi um escravizaura, né? Eles foram sucessos no mundo inteiro. E uma vez eu vi o Rubens numa entrevista se queixando ao Jô. Eu fiquei com muita pena dele. Eu particularmente não faria isso. Eu não me queixaria publicamente. Eu ficaria calado. E ele foi, coitado, ele se desabafou. E não me lembro que naquela entrevista o Jô tenha sido muito cortês com ele. O Jô foi um pouco distanciado, não deu o alento que ele precisava ali. Mas o Jô é o Jô, né?
quem sou eu para julgar o Jô, né? Você sempre teve uma relação tranquila para decorar texto, né? Já aconteceu alguma vez esquecer o texto? Opa, inúmeras. Mesmo quando era televisão ao vivo. Uma vez eu esqueci, eu tinha que dizer o valor dela em shillings, né? Que era uma história de autor inglês, né? Adaptada, né, para o Brasil. E eu não falei. E naquele tempo era ao vivo, e naquele tempo tinha o cara que soprava, embaixo ele soprou. Eu não ouvi. Eu bloqueei. Fiquei estupefato, e o colega falou, não, eu sei, professor, eu sei, ele tinha que dar tantos shillings, mas aí tudo suavizou, tudo resolveu, tudo voltou, eu fui salvo. E depois, com o aperfeiçoamento, eu passei a salvar pessoas, porque eu fui adquirindo prática, eu fui adquirindo treino, fui tudo isso, e cheguei a salvar muita gente também, porque era ao vivo, né? Alguém tinha que falar, ou então tirava do ar, né? Quando você iniciou aos 10 anos, você imaginava que ia prosseguir na carreira? Não, até porque no primeira fala que eu dei, assim, numa entrevista, nós fomos entrevistados por um cara na TV Paulista, Canal 5, era o Márcio Trunchio e eu. O Trunchio, a novela era David Copperfield, então eu fiz um teste na casa do diretor, que por um incidente da hora da cena, que eu contracenava com a mulher dele, eu derrubei o cinzeiro, e eu peguei o cinzeiro, botei na mesa e continuei falando, fazendo a cena. Ele falou, pode parar, você vai trabalhar comigo. Só o fato de você ter pego o cinzeiro, continuado a cena, você vai trabalhar comigo. Sua presença de espírito. Agora, você não vai fazer o David, você vai fazer um dos meninos que compõem o elenco da novela, mas você vai trabalhar comigo, e trabalhei 8 anos com ele. Agora, o que a gente estava falando mesmo sobre... você perguntou... Artistas que não foram reconhecidos merecidamente? Não. Era 10 anos, se você... Não, de decorar, você acha que falou da prática de decorar. Então, depois disso, eu não tive mais problemas. E por isso, com essa prática, quando eu cheguei na televisão industrial, eu mantive a mesma disciplina da televisão artesanal. Sabendo sempre bem o seu texto, você representa melhor. Por exemplo, nesta peça, a gente levou um tempo, a gente estreou muito nervoso, né, com a quantidade de texto, mas agora que a gente domina esse texto, nossa, a gente tem tempo mais que suficiente para dizê-lo da melhor forma possível. E é muito difícil que ocorra isso. E se ocorrer, um salva o outro, né? Sim. Mas é sempre no teatro, por isso que poucos fazem, né? Não tem volta, né? Não tem volta. E isso é que é legal. Então, essa adrenalina, e na televisão ao vivo também tinha essa adrenalina. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz Oliver, no dia da estreia, no primeiro capítulo, eu vomitei. No momento em que entrou a música de abertura, e eu não entrava logo de cara, eu vomitei no canto do estúdio, de nervoso. Mas depois não, depois o tempo foi me dando experiência, né? Você vai repetindo, e aí mora o perigo, né? Então você tem que policiar sempre. Então aqui nós temos o domínio dessa peça, temos, mas eu, por exemplo, eu fico ainda tenso, mas uma tensão normal de concentração para entrar em cena. A partir do momento que eu botei o pé em cena, aí já é comigo, entendeu? Já vou apressar para finalizar, que logo você está para finalizar quase aqui. No mundo da atuação, muitos artistas só existem quando eles são vistos, né? Ou quando aquela geração ainda é viva, lhe acompanha. Como que você gostaria de ser lembrado e você teme ser esquecido? A gente não vai esquecer de você nunca, mas eu quero ouvir de você. A possibilidade do esquecimento, sim. Eu acho que a gente não pode pensar nisso. Eu, no momento, aos 76 anos, 65 de carreira, eu penso no realizar, no fazer. Não penso no futuro, quero que faça uma estátua. Não. Eu acho que tem a hora de ser, hora de fazer e hora de desaparecer. Não estou preocupado com isso. E a gente não vai te esquecer nunca que você, hoje em dia com a internet também tem tudo lá, vai ser para sempre. Talvez eu possa ser lembrado pela obra. Sim. Né? Porque elas são inúmeras. Inclusive eu tenho prêmios recebidos no cinema, no teatro e na televisão. Então, nas 3 áreas. Né? É possível que daqui a 50 anos se reprise Desmundo, por exemplo, se reprise 10 Segundos para Vencer,
onde eu fiz o Kid Joffre e ganhei o Kikito de melhor ator em Gramado pelo Kid Joffre, né? Mas eu acho que o tempo se encarrega de apagar, né? Alguém lembra do Paulo Altran? Nossa, um dos maiores atores. Tive o privilégio de fotografar com ele 2 vezes. Mas há muito tempo que eu não ouço falar dele. Não, a gente não vê mesmo. Foi ótimo, né? Magnífico, né? O Pelé, por exemplo, né? Quer dizer que é o rei do futebol mundial. Já se fala pouco, né? Porque já é história, né? Já é passado, né? E é bom que assim o seja. O mundo é dinâmico, é dialético. Ele vai. Com a gente, sem a gente e apesar da gente, ele vai. Osmar, foi uma honra. Queria te agradecer, já era seu fã agora, viu? A cinegrafista, acho que tá brava, tadinho, que o meu cinegrafista sofreu um acidente, ela do Sesc, eu peguei ela para filmar, usei um pouquinho dela, mas eu fiz umas perguntas e dá gosto de falar com você, um cara culto, inteligente, vê que você vê que o teu olho brilha quando você vai falar do amor que você tem. Dá para perceber. Vem de dentro. Se não vier de dentro, nisso em tudo que eu faço, Com amor. tem que vir de dentro. Se não vier de dentro, não vale. O próprio Marquês eu faço de dentro. E aí me perguntaram, como é que você vai representar esse psicopata? Eu disse, procurando dentro de mim mesmo. Porque todos nós, indistintamente, temos potencial para tudo. Tanto para o bem como para o mal. Um grande ser humano é o equilíbrio dessas forças todas. Mas não podemos negá-las, nenhuma delas. Muito obrigado. Viu? Foi uma honra. Eu é que agradeço. Imagina. O estímulo, você me estimulou, não é verdade? E aí eu não pude como fugir a resposta, né? As perguntas foram fascinantes. Que bom, fico muito feliz. Você levantou a bola para eu colocar. Tava com medo de falar, falei, eu tenho que preparar uma coisa legal, porque é um excelente ator. Eu falei, eu não posso perguntar qualquer coisa. Fiquei. E muito feliz com a entrevista. E agora vou começar a pensar em fazer maldades ali no palco ali. Eu vou judiar do Maurício. Eu tive o privilégio de ver, fazer um trechinho. Tá ótimo. Obrigado. Fique à vontade. Um abraço. Obrigado. Eu não me importo muito com o que as pessoas pensam. Não. A minha peça é um trabalho de pesquisa. Através dela, eu desejo provar e, ao mesmo tempo, demonstrar as minhas próprias teorias. Monsieur Diderot afirma categoricamente que os melhores atores são aqueles que mais se distanciam de suas personagens. Para ele, Diderot, teatro é ficção e, como tal, a melhor maneira de recriar esta ficção diante do público é imitá-la, utilizando-se de nosso lado racional. Já você, de acordo com a sua própria definição, se contradiz nesse ponto.